Fala galerinha, professor Igor falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2011, segunda aplicação. Uma cidade possui um reservatório de água C1 na forma de um cilindro circular reto com 5 metros de altura e capacidade para 100 metros cúbicos de água. Foi construído outro reservatório C2 com o mesmo formato do anterior, com a mesma altura, cujo raio da base é o dobro de C1. O raio da base é o dobro de C1. Nessas condições, a razão entre os volumes de C1 e de C2 é igual a. Então, veja só o que é que vai acontecer, né? Eu vou ter dois reservatórios, C1 e C2. O primeiro reservatório tem 5 metros de altura e um certo raio da base, que ele não diz. Mas ele diz que esse reservatório tem uma capacidade de 100 metros cúbicos. Tem um certo raio aqui, vou chamar de um R, né? Certo R. E aí eu vou ter um outro reservatório, esse aqui seria C1. Eu vou ter um outro reservatório C2, que o mesmo formato e a mesma altura, só que o raio da base vai ser o dobro, né? Então vai ter o dobro do raio da base, porém ele vai ter a mesma altura, né? O dobro do raio da base. Então aqui vai ser 2R no caso, 2R, seria o reservatório C2, 2R, e vai ter a mesma altura de 5 metros. Então assim, veja, se você quiser, você nem precisa usar o fato dessa altura aqui ser 5 metros, nem precisa calcular aqui em função do volume que é 100 metros cúbicos, porque ele só quer saber a razão entre os volumes. Então eu posso dizer simplesmente que esse reservatório aqui tem uma altura H, esse aqui também tem a mesma altura H, e vou calcular quem é o volume desse e comparar com o volume desse. Veja, quem vai ser o volume do reservatório C1? Vamos chamar de V1. V1 vai ser o volume do reservatório C1. Então, o volume de cilindro é área da base vezes altura, e a área da base é a área de um círculo. Então, vai ser πr ao quadrado vezes H. E o volume do reservatório C2? Ora, o volume de C2, que eu vou chamar de V2, vai ser π vezes o raio, que é 2R, ao quadrado, isso é a área da base, né? Vezes o mesmo H. Então, isso aqui vai dar o quê? Ó? π, 2 ao quadrado, 4R ao quadrado, né? 2 ao quadrado, R ao quadrado, vezes H. Que isso aqui vai dar, esse 4 eu posso jogar para frente, vai ficar 4πr ao quadrado H, sendo que aqui vai ser πr ao quadrado H. Então, se você comparar o volume de V2 com o volume de V1, você vai perceber que um volume é 4 vezes o outro. Aí, quando você fizer a razão, lembrando que razão para matemática é sinônimo de divisão, né? É sinônimo de fração. Quando você fizer a razão do volume de C1, que eu chamei de V1, e o volume de C2, que eu chamei de V2, essa razão ó, vai dar πr ao quadrado H e o outro 4πr ao quadrado H, que vai cancelar o π, o r ao quadrado e o h, vai sobrar 1 no numerador, e isso aqui vai dar 1/4. 1/4. Ou seja, o gabarito da questão vai ser letra D de dado. Agora, se você quiser usar esse 5 e quiser usar os 100 metros quadrados, os 100 metros cúbicos, você pode perceber que essa área da base tem que ser 20. Essa área da base aqui vai ser 20. Porque você vai pensar assim, ó, o volume não é área da base vezes altura. Então, se o volume é 100 e a altura é 5, então a área da base vai ser 100 dividido por 5, que vai dar 20. Vai dar 20 metros quadrados. E isso aqui vai ser o πr ao quadrado. Aí, quando você for calcular essa outra área da base aqui, essa outra área da base vai ser π vezes 2r ao quadrado, né? Seria esse cálculo aqui, e aí esse πr ao quadrado aqui daria 20. Daria 20 e esse h continuaria sendo 5. Só que, por que eu disse que não precisa desse 5 e também não precisa desse volume que é 100?
Porque ele só quer a relação entre os volumes. Nós acabamos de ver que tanto o π quanto o r ao quadrado quanto o h, quando você relacionar os volumes, eles vão ser cancelados, porque a altura é a mesma, né? E um raio está em função do outro, né? Apesar dos raios não serem os mesmos, mas um raio está em função do outro. Então, quando você dividir um pelo outro, pouco importa quem seja esse raio, pouco importa quem seja essa altura, e pouco importa quem seja esse volume. Mas se quiser usar essa relação aqui, eu só acho que atrapalha mais do que ajuda, né? Usar essa relação aqui. Beleza? De todo modo, gabarito letra D. Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos, até a próxima.